Irmãos, irmãs, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Estamos começando mais uma live referente ao nosso momento de oração. Agora acho uma angulação legal. E o tema de hoje é medo. Nós vamos, à luz da palavra de Deus, conversar sobre o medo. Então, nós estamos começando agora ao vivo, 8 horas, conforme combinado. E esta live vai ficar disponível depois no YouTube, para que você possa assistir, em um outro momento, caso você não consiga nos acompanhar agora ao vivo, amém? Mas para todos vocês que nos assistem, independente de estar ao vivo ou não, vamos começar a nossa reunião de oração. E eu tenho uma alegria muito grande no meu coração, porque infelizmente nós não podemos nos reunir, estar juntos, mas tenho a plena convicção de que o povo de Deus, neste momento de pandemia, está junto, está conectado, está buscando em oração, está acompanhando a palavra de Deus, os cânticos, os louvores. Isso para mim é um motivo de muito orgulho e de satisfação, porque independente da igreja, vejo os cristãos em constante ação para a continuação do Evangelho. Fico muito feliz também em ver jovens e até mesmo crianças em várias lives, vários cultos, várias igrejas participando, porque é a responsabilidade compartilhada de toda a igreja. Então fico muito feliz em ver que toda a igreja está aí em oração e compartilhando da palavra de Deus. Pastor Marcos, o tema de hoje é medo. Pode deixar aí qual que é o seu medo. E aí nós vamos conversar à luz da palavra de Deus. Amém? Feche seus olhos, vamos nesse instante ter uma palavra de oração ao nosso Deus. Amém? Senhor nosso Deus, nosso Pai, graças, Senhor, nós te damos porque sabemos que o Senhor é bom, que todas as misericórdias, ó Pai, têm nos acompanhado e nós somos gratos, ó Pai, por isso. Infelizmente, nesse período, nós estamos ainda impossibilitados de estar reunidos, mas o Senhor que nos sonda, que nos conhece, tem cuidado da sua igreja. Continue abençoando a todos aqueles e aquelas, ó Pai, que mesmo distantes fisicamente, mas estão pela tecnologia conectados no Senhor neste momento. Em nome de Jesus. Amém. O tema de hoje é medo. Qual é o seu medo? Então, deixa aí qual é o seu medo. Enquanto você vai pensando, eu aqui no meu Instagram vou convidar o pessoal para participar. Tem muita gente que não está aqui online agora, mas gostaria de estar. Então eu vou convidar a todos e a todas sobre a nossa live. Já começamos. Gente, para eu estar aqui às 8 horas hoje foi pela misericórdia do Senhor. Vou convidar aqui o pessoal da igreja, mas também o pessoal que nos acompanha, que não é da igreja, mas está sempre assistir. O tema de hoje é medo, tá? Vamos conversar sobre medo. Qual é o seu medo? Escreve aí, compartilha e nós vamos conversar sobre o medo. Eu tenho mais de um medo, pastor. Pode colocar mais de um medo, não tem problema. E nós vamos depois orar pelo medo. Qual é o medo? O que te deixa mais preocupada nos últimos dias? Será que é o simples fato de contrair o vírus ou não?
Eu lembro quando a gente era criança que os medos eram diferentes. Era muito comum a criança ter medo do escuro. E eu até um dado momento da minha infância eu tive medo do escuro. E uma vez a minha avó disse: filho, não precisa ter medo do escuro, porque as coisas estão exatamente no mesmo lugar, independente de ter luz ou não. E aí eu, todo ressabiado com o que ela disse, né, eu comecei a fazer, né, algumas experiências, né? Então, para quem conhece a casa dela, na garagem, né, é apagado, né, só com luz, né, da tomada que a gente consegue enxergar. Ou se abrir a porta da garagem que dá acesso à rua, né? Então eu começava a fazer o exercício de ir para a garagem, apagava a luz e começava a tatear no escuro. E lembro que essa experiência, né, foi muito rica, porque eu percebi que nós não precisamos ter medo do escuro, né? Nada de diferente irá acontecer, né, ou iria acontecer, pelo simples fato de estar escuro ou não. Então, a fala da minha avó foi muito oportuna, né, nesse sentido, porque eu comecei a fazer vários exercícios e descobri que não tinha necessidade, né, de ter essa preocupação tão acentuada com o escuro, né, a falta de luz. Outra coisa também que, não só isso, né, mas quando eu tinha, antes de dormir, eu sempre gostava de ligar o abajur, né? Então o abajur era ali um ícone, né? Porque eu não conseguiria dormir se não tivesse o abajur, eu ficava com medo, né? E eu percebi então, né, com essa experiência, né, que não tinha necessidade de ter um abajur para dormir, né? Então, que as coisas que iriam acontecer com o abajur ou sem o abajur. Então, o medo, né, aquilo que fazia todo sentido para a minha vida de eu ter medo, as minhas inseguranças, né, em relação ao escuro, né, a estar no breu, na penumbra, né, eu fui vencido, né, pela instrução, né, de uma pessoa mais velha e também crente, né, diaconisa, conhecedora da palavra de Deus. E aí eu entendi, né, que não tinha necessidade, né, de ter medo. Mas eu estou compartilhando aqui o meu medo. E você, do outro lado? Quais foram, né, ou quais são os seus medos? Na infância, né, se acentua muito mais medos do que normalmente o que nós temos agora, né? E eles são vencidos naturalmente. Quando a gente fica mais velho, né, outros medos começam a aparecer, né? Então, qual que é o medo depois de mais velho, vamos dizer assim, né? Nós que somos cristãos, né, temos, né, a palavra de Deus, né, como o nosso livro de fé e de prática. Mas não é esse livro, né, não é o simples fato de ter esse livro como nosso livro de fé e prática, né, que nos impede, né, de ter medo. Às vezes situações, né, circunstanciais acabam nos proporcionando esse medo, e era um medo que de repente nós não precisaríamos ter, porque este medo é fruto de um novo evento, algo novo que surge então e acontece, e você, de uma forma inesperada, né, é surpreendida por este evento novo, e aí surgem as tensões, né, surgem os medos. Na passagem, quando Jesus acalma a tempestade, é muito interessante observarmos, né, em relação ao medo daquelas pessoas que ali estavam com Jesus. Percebemos que Jesus, por exemplo, né, ele está dormindo. Para ele é indiferente, né,
a situação circunstancial. Para ele é indiferente aquele cenário novo, porque o que gera insegurança, o que gera medo em nós, muitas das vezes, né, é o dado novo, o algo novo que surge. Então, aquilo que é desconhecido, que nós não sabemos como vamos enfrentar e como vamos então superar esse momento, e há então a insegurança, e essa insegurança ela gera, né, o medo nos nossos corações, nas nossas vidas. Então, só um exemplo, por exemplo, né, a questão do próprio vírus, né? Era algo que era até então, o ano passado, desconhecido de nós e de todo mundo. No entanto, esse vírus ele chega, né, nos nossos dias e de uma forma tão misteriosa que é incerto até mesmo precisar a origem deste vírus, né? E aqui eu não quero ficar debatendo a origem do vírus, mas é tão duvidoso a origem do vírus, as especulações, as possibilidades, né, de por que isso aconteceu, que nos faz pensar, né, que é algo novo, né, algo que nos dá insegurança e nos dá medo, né? O fato de contrair o vírus e de repente ter a possibilidade de morrer é um dado novo, e isso assusta muitas pessoas. A mídia potencializa a quantidade de pessoas que estão indo a óbito por conta do vírus. E nós não podemos deixar de nos preocupar. E nós não podemos deixar de orar por aqueles e por aquelas que perderam entes queridos, pessoas próximas, familiares, amigos, né? E simplesmente foram. E a desculpa, né, é exatamente essa. Ah, mas ele tinha um problema cardíaco, ele tinha um problema respiratório, ele tinha um problema, era diabético, ou então era uma pessoa de uma idade muito avançada. Então já nos justificamos, né, por um precedente, algo que a pessoa sabia. Então se aconteceu porque a pessoa não se cuidou, como se ainda atribuíssemos a culpa na pessoa pelo fato de perder então a vida, né? A pessoa morreu porque foi uma pessoa que era descuidada, né? Não tinha um certo rigor em relação aos seus cuidados médicos. Mas veja, tudo isso é ímpar, porque muitas pessoas morrem que não tinha também, né, nenhum tipo de precedente. Mas eu estou entrando na questão, né, do vírus, mas isso, gente, em várias situações das nossas vidas, né? Então, por exemplo, né, num casamento, quando acontece, infelizmente, né, de ter uma ruptura, então pensa que o casal se esforçou, lutou, ou um dos lados tentou carregar ali o relacionamento por mais tempo e mesmo assim não foi correspondido, né, não foi correspondido, e aí chega então o dado que, olha, então cada um vai para o seu lado, né, e aí toma-se a decisão, né, e aí gera uma insegurança no coração de todos os envolvidos, né, por conta assim, agora como vai ser, né, como será o amanhã depois disso, né, ou então, né, quando uma pessoa ela é mandada embora do trabalho, né, ela está trabalhando, está acostumada ali àquele trabalho, àquela profissão, né, e de repente é mandada embora do trabalho e fica ali sem saber como vai ser o amanhã. Será que eu vou conseguir uma recolocação no mercado de trabalho? Será que eu vou ficar parado? Será que eu vou conseguir um novo emprego? Será que eu vou dar conta, né, de voltar? Situações novas geram sempre uma situação de preocupação. Meu amigo Rogério,
estamos falando de medo. Qual é o seu medo? O que mais te deu medo na sua infância? O que mais te dá medo? Pode escrever aí se você quiser. Escrever, nós vamos conversar, né? Então, falei aqui da infância, que normalmente a gente tinha medo do escuro, por exemplo, né? Mas na verdade a conclusão que eu estou chegando é que o medo ele é provocado por algo novo. Então, um dado novo ele é colocado nas nossas vidas e por conta disso nós temos medo, né? E estou ilustrando com algumas passagens bíblicas, né? Um outro exemplo bíblico, por exemplo, né, é quando Deus ele fala, né, para Jonas, né, que ele tinha que ir e atender uma determinada nação para falar sobre o arrependimento, ou mais, sobre a destruição daquele povoado. E Jonas acabou então mudando, né, de direção, né, e indo para um outro lugar para fugir da vontade de Deus. E no meio da sua fuga acontece então uma tempestade, né? E essa tensão, né, gerada em todos ali dentro daquele navio por conta da tempestade, chegam então assim, olha, alguém aqui está fazendo alguma coisa errada, né? E aí começaram então a fazer uma especulação e viram que entre todos ali, né, a palavra fala que é lançado à sorte, e Jonas é lançado ao mar, porque ele reconhece, né, que o fato que ele está distante, né, do povo, de fazer a vontade de Deus, né, não distante do povo, mas distante de fazer a vontade de Deus e fugir, né, gerou então aquela tempestade. E por isso, né, somente por isso ele é arremessado ao mar, né? Se ele fosse uma pessoa obediente e tivesse cumprido a palavra de Deus, ele não teria passado pela tempestade. Entende como a palavra tempestade acaba tendo um sentido, né, específico, tanto na passagem de Jesus quanto em Jonas, em relação a tirar a tranquilidade, né? Então toda aquela situação que nos tira da zona de conforto é a tempestade das nossas vidas, né? Quer ver um outro exemplo, né? Às vezes você não está esperando, né, uma notícia desagradável. E aí, por conta desta notícia desagradável que você recebe sem estar esperando, essa situação lhe gera uma angústia, um medo, né? Hoje nós vamos trabalhar especificamente o medo, né? Mas nos dá insegurança, né? Para quem assistiu ou assiste Chapolin, né, a tônica do personagem principal, né, de evocar o personagem principal era exatamente essa, né? E agora, né? Quem poderá me defender, né? Então chega num dado momento das nossas vidas, né, que nós olhamos assim a situação, parece que não vai ter mais solução e perguntamos, e agora? Como vai ser, né? Ou que nem diria o poema, né? E agora, José? Então, notem como todas essas questões, pequenas questões, elas geram grandes inquietações para as nossas vidas. Notem também que não há uma resposta clara e objetiva diante deste cenário e de tudo aquilo que há de acontecer por nós para o medo. Por exemplo, quando você está com uma tosse, né, muito forte, você toma um xarope. E esse xarope, dependendo da dosagem, né, da marca, da forma como você toma, depois de um tempo a tosse passa. Então o efeito é quase que imediato, para não dizer que é um efeito imediato. E esse efeito, né, não acontece com o medo. Não há uma solução imediata para que você possa, de uma hora para outra, não sentir mais medo. Voltando no exemplo do medo do escuro, né? Não foi uma vez, não foram duas vezes, né,
que eu experimentei a sensação, né, de caminhar pelo escuro. E essa sensação de ter uma confiança, então, de poder estar presente, né, me fez poder aos poucos deixar de ter medo. Estamos conversando sobre medo, então você aí que está participando, Paz, Priscila, evidentemente eu acho que está o Matheus, a Giovana, sejam bem-vindos, né? Nós estamos fazendo a live, depois ela ficará disponível aí no YouTube. Mas participa, o que te dá medo? Ou o que de repente o que te deu muito medo na sua vida? E eu compartilhei agora há pouco, né, da infância, que no passado a gente tinha medo do escuro, por exemplo, né? E eu vou repetir a história, paciência. Embaixo da casa da minha avó tinha uma garagem, né? E tem a garagem, e essa garagem ela fica numa área totalmente escura, né? E por conta disso tem que ter luz, tal, para você acessar ou abrir a porta da garagem. Se você não acende a luz e a porta está fechada, fica totalmente escuro. E a minha avó dizia, uma vez me disse, você não precisa ter medo do escuro, né? Porque as coisas que tem lá vão continuar estando lá com a luz acesa, com a luz apagada, né? Então essa simples fala da minha avó, né, me fez refletir sobre isso e e essa simples fala da minha avó me fez pensar, né, que ela não estava errada, né? Por exemplo, eu dormia com um abajur ligado, porque eu tinha medo do escuro, entendeu? Então não era só a garagem, não era só o local, era o medo do escuro na sua totalidade, né? Mas essa fala de que as coisas que estão lá vão continuar estando com a luz acesa ou não, me fez ter uma postura diferente. Então eu fui experimentando descer na garagem sem luz, ia tateando, colocando a mão na parede, descia as escadas, né? Então descer a escada, ela é uma espécie de um U, assim, né? Então essa primeiro meio lance assim da escada assim, ainda tem luz, e quando vira já não tem, né? E eu começava a olhar para trás, né? Mas com o tempo esse medo passou, né? E até o ponto que eu deixei de dormir com abajur. Os medos das nossas vidas, né, Priscila, eles se dão, né, justamente pela insegurança, né? Por não saber aquilo que nós vamos encontrar lá na frente. Então, biblicamente falando, né, por exemplo, quando Deus fala para Abraão, né, Abraão, sai da sua terra, da sua parentela, né, e vai para um outro lugar, né, onde eu vou te gerar ali a sua família e você vai ser o pai de uma grande nação. Essa tensão gera medo. Gera medo porque ele vai sair de um conforto, de uma situação cômoda, que talvez ele iria naturalmente continuar os negócios do pai, né? E não ia ficar desprovido de saúde, de alimento, né? E para um outro lugar onde ele não conhecia, para um local novo, um local desconhecido, e ali ele ia então ser abençoado por Deus, né? Mais para frente, né, quando o seu primeiro filho, né, nasce e ele tem que sacrificar, né, o seu primogênito, o seu primeiro e talvez único filho, ele porque já tinha uma certa idade, mas Deus prometeu que eu ia ser o pai de uma grande nação e agora eu vou ter que sacrificar o meu filho? Não estou entendendo, né? Então eu creio que aquele gesto, né, gerou medo nele, embora que ele não deixou de realizar. Ele seguiu o protocolo e foi para apresentar o seu filho ao Senhor. E a história já nos diz que ele não precisou sacrificar o seu filho. Mas o medo é isso, né? O medo é por conta de um dado novo nas nossas vidas. Eu separei aqui um texto bíblico que está na Epístola de João,
já no finalzinho da Bíblia, tá? Primeira epístola de João, capítulo 4, versículo 18, tá bom? Você pode abrir. O áudio tá legal aí, Priscila? Você que tá ouvindo, tá bem? Comenta aí, por favor. Diz assim, então, na primeira epístola de João, capítulo 4, versículo 18: no amor não existe medo. Amém. No amor não existe medo. Então esse texto é um texto que está falando, né, especificamente da relação do amor de Deus para com o amor com a humanidade, né, e como é necessário, né, o amor de todos, né, de estar compassado o amor ao próximo para termos o discernimento do amor de Deus. Então, se você quer saber e compreender como é o amor de Deus contigo, né, você tem que experimentar amar ao próximo, né? A tônica, né, a temática do texto está falando sobre isso, e no final ele está fechando com essa questão do medo, né? O medo, né, ele está longe, né, do plano daqueles que experimentam do amor de Deus, né? Olha que interessante, né? Então, o versículo 18, né, ele está dizendo assim: no amor não existe medo. Então, por exemplo, quando você partir, né, como vai ser essa insegurança, né, que é até aceitável e natural, porque cientificamente falando ninguém conseguiu nos explicar, né, de uma forma plausível como será o futuro para aqueles que vão embora, mas nós temos a certeza, né, pela palavra de Deus, que é nosso livro de fé e de prática. Então nós acreditamos na palavra de Deus, que no porvir é a eternidade no Senhor, é o reino de Deus. Então não devemos ter medo em relação a isso, porque este dado novo, essa insegurança que o novo nos proporciona, é uma constatação da palavra de Deus. E a palavra aqui, em relação a medo, diz exatamente isso. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora todo medo. Então, o perfeito amor, o amor de Deus, ele vai lançar fora todo medo de nós. Então, como eu disse agora há pouco, né, em relação ao medo de descer na escada ali e ficar naquela área da garagem que é fechada e era escura, né? E pelo simples fato de ouvir, né, uma advertência, né, ainda que não foi uma bronca, mas foi uma fala, né, todo o amor, né, lança fora todo medo. Então eu fui experimentando, né, essa sensação, né, de não passar por aquilo, né, por aquele medo. Então no começo eu ia tateando no escuro, ia segurando nas paredes, olhando para trás, até onde não dava mais em relação ao escuro, né? E aí quando ficava tudo na penumbra mesmo, eu já olhava para frente e ia tateando, segurando assim no escuro, né? Ia observando como ia ser e tal, né? E infelizmente, né, esse medo, né, que eu tinha, ele era muito forte, né? Então eu fui por várias experiências, né, tateando no escuro, tal, e até chegou a ser brincadeira, né, num determinado momento, né? O que brincar, né, quando criança, brincar no escuro, né? E eu tinha exatamente, né? O medo nos faz, né, ver coisas que não existem. Então, o porquê que isso acontece, né? Porque o medo, ele é fruto de uma insegurança de algo que a gente não sabe como lidar, né? Então, por exemplo, né, questão do vírus que chegou e veio assustar nossas vidas, né? Até o ano passado, né, há um ano atrás especificamente,
nós nem sequer comentávamos sobre isso, porque não fazia parte do nosso cotidiano, do nosso vocabulário e nem dos acontecimentos. Mas isso que aconteceu do vírus aconteceu de uma forma tão rápida e tão assustadora que de uma hora para outra o tema central é o vírus e as suas consequências, os seus desdobramentos, né? Então, nos gera uma insegurança porque nós não sabemos como lidar com esse vírus. Dizem que é os mais velhos, dizem que são os cardíacos, dizem que são os que têm Reverendo Luiz Carlos. Opa, que privilégio. Luiz, estamos falando sobre o medo, tá? Então, se você tem alguma experiência sobre medo, pode escrever aí que depois a gente compartilha se você quiser, claro. Mas seja bem-vindo aí. E tratando sobre o vírus em questão, né? Nós não temos informações sobre o vírus, não sabemos de fato, mas são os cardíacos, são os diabéticos, são os mais velhos, as crianças são agente transmissor, e de repente morre um jovem de 20 anos que não tinha nada disso, né? Que não era diabético, que não era hipertenso, e acaba falecendo. Então, um dado novo, ele nos assusta, né? E nos faz ter medo de como vamos superar essa lacuna, né? Uma outra questão que acontece, né, o medo, né, é em relação a, por exemplo, aqueles que estão sofreram um acidente, né? Eu conheço uma pessoa que morava ali perto de casa quando eu era mais novo, e ele gostava de empinar pipa. Infelizmente ele caiu, né, da laje onde ele estava empinando pipa, e ele ficou sem os movimentos nas pernas, né? Graças a Deus ele não faleceu tudo, né, mas tem essa dificuldade até hoje de andar. E eu fico pensando, né, no lugar dele, né, quais foram os pensamentos, né, em relação a como sobreviver agora diante deste novo dado, né? A partir de hoje eu não vou conseguir andar. Eu dependo de uma cadeira de rodas para ter que fazer as minhas atividades cotidianas, entendeu? Ou sendo dependente de alguém me empurrando, né? Ou até mesmo em algumas ocasiões eu sozinho conseguir me locomover. Então, notem que o medo, né, exatamente, né, faz nós olharmos as coisas que não existem, né, é por conta do dado novo. A insegurança potencializada em nossas vidas nos faz pensar em situações novas, né, em coisas que despertam, né, a nossa imaginação. Eu fico pensando, né, eu falei no começo, mas eu vou repetir, em relação a Jesus na tempestade, né? Jesus está dentro do barco com os seus discípulos e ele está dormindo. Ele está tirando ali um cochilo e ele está de boa, ele está conversando, não, ele está cansadão, ele apagou. Só que no meio da tempestade, ou seja, uma viagem que estava tudo bem, estava normal, Jesus estava com a gente está seguindo o roteiro aqui, né, que a gente tem o que fazer depois. De repente, a tempestade, o sentimento que as pessoas que estavam lá era que eles iam morrer. Poxa, é o fim da linha. Quer dizer, tudo isso que a gente tem vivido com Jesus, né? As experiências que nós tivemos até então com Jesus, e agora para quê? Para a gente morrer no meio do mar, né? Em alto mar. É que nem aquela expressão, né? Nadei e morri na praia. Por quê? Porque você está nadando, mas não vai chegar a lugar algum. Vamos morrer. E o desespero dos discípulos que vão falar com Jesus é justamente isso. É como se fosse uma bronca, né? Ô Jesus, você não vai fazer nada? Você vai ficar dormindo, né? E
E a forma como ele reage a isso é interessante, né? Porque diante da tempestade, ele chega para a tempestade e fala assim: ei, segura tua onda, né? Fica quieto. E ele então acalma a tempestade com um simples gesto, né? Com uma simples fala. E nós, cristãos, devemos exercitar isso, né? Este sentimento, né, de confiar em Deus, que Ele vai acalmar a tempestade das nossas vidas. Raquel, tudo bem? A gente está conversando sobre medo. O que você tem medo? O que você teve medo na infância, de repente, né? A gente tem compartilhado aqui, as pessoas estão colocando e a gente está conversando, e à luz da palavra de Deus, né, a gente está conversando. O texto de hoje é primeira epístola de João, né, capítulo 4, versículo 18, né, que fala: no amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora todo medo. Então, o perfeito amor, o amor de Deus, né, ele lança fora todo medo. Viver de acordo com a vontade de Deus não nos faz conseguir ter medo. A verdade é essa. É lógico que o medo ele é fruto de uma situação nova e inesperada, né? Nós não estamos esperando isso, mas o medo ele nos permite, né, especular coisas, né, como foi dito agora há pouco, né? O medo faz que a gente comece a ver coisas que não existem, né? Por quê? Porque é fruto da nossa imaginação. É o dado novo que vai acontecer, né? E nós ficamos inseguros. Por exemplo, quando eu era mais novo, a gente ia fazer viagem, né? E eu não conseguia dormir no caminho da ida da viagem, porque eu ficava olhando como o carro ia fazer, qual que era a estrada que ele ia pegar, né? Como que era, se tinha muita curva, se não tinha muita curva, né? Então eu ficava assim, atento, né? E meio que decorando o caminho, né? E na volta depois eu voltava e dormia e tudo mais. Então, mas era um medo de vivenciar o algo novo, né? E ficar com aquela interrogação, será? Como será, né? Aqui, ó, o medo recente que passei foi quando pensei que o meu pai não ia sobreviver do câncer, né? Mesmo sabendo que Deus era conosco. Então, isso. Então, mas olha só, né? A questão, né, da saúde teve vezes que achei que ele não ia aguentar. E realmente, né, pela idade dele, né, a gente também chegou a acompanhar, né, ali o milagre de Deus mesmo na vida do seu pai, né? E esse medo, né, é justamente com os desdobramentos. E depois, quando o meu pai for embora, né, como será a minha vida sem ele, né? É uma pessoa tão presente na minha vida, né? É a insegurança do novo. O medo, ele de uma certa forma, ele potencializa no nosso coração quando a gente está diante de um fator novo. Quando algo novo acontece ou vai acontecer e nós começamos a colocar expectativas novas diante de um novo acontecimento que a gente nem sabe como vai ser, mas a gente já fica pensando, mas e como será, né? E fica colocando empecilhos e inseguranças que não tem sentido, né? Ou não precisaria tudo isso, não é verdade? Então, a gente, diante de um dado novo, e pela graça de Deus, né, Priscila, a gente viu o seu pai aí muito bem, curado, né? Fruto aí de um milagre de Deus mesmo, né? Presente de Deus. E se fez cumprir, né, a palavra, né, que fala, né, exatamente isso, né? O medo produz tormento, mas logo aquele que teme não é, então, aperfeiçoado no amor. Porque ter medo
e estar preso naquela situação, né, nos impossibilita de enxergar o amanhã, né, sem aquele problema. O que eu digo muitas vezes é o seguinte: a gente se atenta no problema, e quando na verdade a gente deveria se atentar na solução. Então o medo ele não é incomum. O medo não é o pecado você ter medo. Ele é circunstancial. De repente algo novo acontece e aí você, diante daquele quadro novo, evidentemente você vai ter medo. Mas é como nós vamos reagir agora ao medo. Bom, eu vou fazer de tudo para pensar em soluções, para sair desse quadro circunstancial, né? Ou eu vou ficar lamentando, eu vou ficar chorando, eu vou ficar preso no medo, e isso vai apenas alimentar o medo, né? Muito bem, nossa fé tem que ser maior que o nosso medo, exatamente. Então, como Deus é bom. Ô Zé, querido, estamos falando sobre medo. Já teve medo na vida? Tem medo? Algo te dá medo? Fala aí, compartilha. Então, e esse lance do medo, ele só acontece por causa do dado novo. Então, beleza, nós todos somos aí passíveis de ter medo. Mas, né, nós muitas das vezes nos atentamos ao medo somente. E aí não conseguimos viver a nossa vida porque estamos em prol do medo. Então, o segredo é observar ou imaginar soluções para aquela figura nova, para aquele momento novo, para aquele contexto novo. Porque o medo... Barata. Cara, eu vou te contar uma história. Eu nem sei se eu posso falar o nome dele, mas ele já deixou isso em público, né? E o Simeon, ele, no começo, né, da loucura dele, quando ele fugiu de casa, ele começou a dormir em cemitério, né? E ele acordou no meio da noite cheio de barata, infestado de barata. Então ele tem medo de barata até hoje. Vamos lá, eu tenho medo de voar. Eu também tenho medo de voar, né? Por isso que eu não ando de avião. Não, tô brincando. Não gostei. Estou presa nesse medo. Vamos lá. Então, agora eu vou ler direito. Vai. Tenho medo de voar. Não gostei. Estou presa nesse medo. Também tenho pavor de barata. Tá bom. Agora que eu contei a história, eu vou ficar com mais medo. E é interessante, né? Uma vez estava na praia, né? E na casa da praia é aquela coisa, né? Aquela casa que ninguém vai, fica um período fechado, né? Tudo fechado. Aí quando você vai lá tem, enfim, um monte de bicho e tal. Tem que lavar a casa antes de entrar até mesmo, né? E tinha uma pessoa que ela tinha medo de lagartixa porque a mãe dela tinha medo de lagartixa. Olha só, presta atenção nessa história aqui que vocês vão gostar. E ela tinha muito medo de lagartixa, que ela, né, ela não gostava de lagartixa de jeito nenhum. Naquele dia, na praia, ela foi a primeira a abrir a porta e a lagartixa entrou assim, ó, na roupa, assim, ó. Meu, eu não sei antes desse episódio, mas depois desse episódio essa pessoa deixou de... eu acho que a barata voadora, né? O ruim é isso, né? Que a gente não consegue voar para ir atrás dela, né? Vamos lá. Acho que alguém vai participar aí. Vamos ver se alguém vai participar da nossa live. Vamos falar de medo. Entrou aí. Então, falando de medo, vamos ver quem vai. Nosso convidado de hoje vai falar sobre medo. Mas é interessante, né? A gente brinca assim com algumas coisas, né? Mas o medo, ele é justamente em relação... mas depois, se ele entrar de novo, a gente chama. Não sei se vai dar tempo também, porque a gente está bem adiantado. Mas falando
a gente brinca, né, evidentemente, com essas coisas, né, mas o medo, ele é colocado em nossas vidas, né, e nós alimentamos o medo diante dessas situações novas, né. Então, a gente fica inseguro, gera uma insegurança, ou tem gente que tem nojo, ou são situações específicas, mas né, eu pensei que deve ter acabado a bateria. Se quiser me chamar aí depois de novo, me chama que eu aceito. Mas falando de medo, né? Tá? Barata, essas coisas não tem jeito. Cada um acaba tendo situações, né, de medo. Né? Especificamente o texto de hoje, né, o texto escolhido para hoje, que fala do medo, fala primeiramente do amor de Deus para com as nossas vidas, fala da necessidade de nós entendermos desse amor de Deus para as nossas vidas, associando ao amor ao próximo. E que o futuro, né, em relação à condenação, juízo final, tudo mais essas coisas, que a gente não tem que ter medo. Por quê? Porque se você é alcançado pela graça de Deus, né, o medo do futuro, daquilo que vai acontecer, né, não deve ser realidade nas nossas vidas. Nós não devemos nos prender em relação a isso. Porque o futuro, né, que nem diz aquele ditado, a Deus pertence. Né? Isso, ainda que seja um ditado popular, mas é uma realidade em nossas vidas. Né? O futuro, nós não precisamos ficar imaginando, conjecturando, idealizando como será, porque Deus vai cuidar da nossa história. Então, é muito importante para nossas vidas viver o hoje, né? De tal forma que nós temos a plena convicção que Deus vai cuidar das nossas vidas, vai cuidar dos nossos futuros. Amém? É isso aí? Por que o texto chega na conclusão do medo? Né? Porque um pouquinho antes ele está falando exatamente isso, né? Nós conhecemos e cremos no amor de Deus e no que ele tem sentido então por nós, né? Deus é amor e aquele que permanece então no amor permanece em Deus e Deus permanece naquela pessoa, né? E nisso nós então vamos nos aperfeiçoando. Não é uma coisa que acontece de uma hora para outra, né? De um passe de mágica você então começa a receber o amor de Deus e já é uma pessoa já santa e já pode ir para o céu, pode morrer e já vai para o céu. Não, o próprio texto está falando que nós vamos nos aperfeiçoando. Então, cada um de nós tem a sua limitação e a sua forma de alcançar esse aperfeiçoamento. Então, nós vamos amadurecer cada um de um jeito diferente. Então, biblicamente falando, não está errado. Nós vamos nos aperfeiçoar. E aperfeiçoar é cada dia que passa, é você estar se aperfeiçoando. Amém? Para que no dia do juízo, então, mantenhamos confiança. Então, crer que no dia do juízo final nós vamos ter a confiança de que nós iremos, então, para o céu. O que acontece sobre as conjecturas em relação ao futuro e eternidade, sobre o juízo final, um medo exacerbado, de será que eu não vou estar na lista? Será que eu vou ser condenado para o inferno? A nossa preocupação não deve ser essa. A nossa preocupação é de ter a garantia de que estaremos alcançados então pela graça de Deus e não vão ser problemas. Nós temos que nos preocupar com outras coisas, né? E aí o texto continua em relação a, então, se aperfeiçoando no amor de Deus para manter confiança no dia do juízo, pois, segundo ele, também nós somos pela vontade de Deus assim neste mundo, E no amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora todo medo. Ora, o medo produz tormento longo, aquele que teme não é, então, aperfeiçoado no amor. Uma coisa é você ter medo, e outra coisa é você viver a vida toda no mesmo medo, preso naquele medo. Uma coisa é você ter, e sobre tudo isso, revestivos de amor,
que é o vínculo da perfeição. Aí, ó, Colossenses 3,14, exatamente, né? Nós, então, nos revestimos, né, de amor. O amor é o amor de Deus, né? O amor ágape, né? Que é o vínculo, né, de toda a perfeição. A perfeição, justamente, José, a perfeição não está em nós. A perfeição está em Deus. E Deus, na sua onipotência, né? Porque Ele pode todas as coisas. Ele, então, na eternidade, Ele nos ama. E Ele nos ama de tal forma que nós, então, vamos nos aperfeiçoando. A cada dia, né? É uma luta, é uma batalha. E nós vamos nos aperfeiçoando a cada dia. E sobre isso, então, nós dependemos e reconhecemos que dependemos do amor de Deus para as nossas vidas. Sem o amor de Deus, não teremos condições, inclusive, de ir nos aperfeiçoando em nossas vidas. Agora, aquilo que era medo, insegurança, passa um dado momento, né, como eu disse no começo do escuro, né? Dado momento eu parei de ter medo de escuro, parei de dormir com um abajur, né? Saúde, não é corona, não. É que eu tô sem água aqui, tô falando demais. O medo nos faz parar, retroceder e temos medo porque não somos perfeitos. Exatamente, né? E pelo simples fato de não ser perfeito, nós devemos reconhecer, né, na presença de Deus, que nós precisamos melhorar cada vez mais, né? Mas ficar preso no medo é não ficar preso na solução, né? Quando a gente fica olhando, e agora como vai ser, né, e não olhar para a solução, né, me faz lembrar inclusive do Salmo número 121, né, que diz: elevo meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que criou os céus e a terra. Se você ficar olhando no problema, você vai falar assim, apenas no começo do texto: elevo meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Onde eu vou ter solução para os meus problemas? Minha fixação. Será que ele vai conseguir entrar agora? Não sei. Vamos ver. Estou guardando a conexão dele, tá? Se ele entrar, participe um pouquinho e fala. Amém? Estão gostando, gente? De vez em quando, saúde, né, amém? Obrigado. É que eu tô sem água, esqueci de pegar água. Correndo da rua. Aí tosse. Uma hora falando Ah, tá. Então deixa. Então é isso, né? Estão gostando, gente, de falar temático assim, de quarta-feira? A gente escolhe um tema e, à luz do tema que a gente escolheu, a gente vai conversando? Estão gostando? Comenta aí. E é legal que depois todo esse material, né, vai ficar disponível no YouTube. Então, com calma a gente pode assistir mais de uma vez. Então, é bem legal, viu, gente? Medo. Eu tinha medo, quando era criança, de ir no mercado, no shopping center, principalmente shopping center, que era grande, né? E... legal, gente. E eu tinha medo de me perder, né? Tinha medo, eu olhava assim... E várias vezes eu me perdi mesmo. Então eu olhava um guardinha, eu não sei porquê, gente. Eu olhava um guardinha, aqueles guardinha de shopping, né? Aí eu falava, eu perdi minha mãe, eu perdi meu pai. Aí eu falava meu nome, falava o nome da minha mãe, aí anunciava no falante assim e tal, né? E depois de um tempo, né? Enfim, a gente cresce, né?
Eu olhava o shopping, nossa, mas não era... Ele parecia ser maior quando era pequeno, né? Mas é interessante, né? Então passa, né, por tudo isso, depois a gente se lembra das coisas, né? Acho que foi como foi dito aqui, ó, o medo nos faz parar, né? Retroceder, né? Temos medo porque não somos perfeitos. E justamente isso, se você ficasse preso nesse medo, né, você nunca vai crescer, né? Então, quando você se desprende daquele medo, cresceu, já não tem mais aquela coisa, né, de depender do pai, da mãe para ficar andando no shopping, e você vai sozinho, você vê que aquele medo que você tinha no passado, ele já foi superado, né? Você consegue ir sozinho no shopping, no mercado, e não fica mais com aquele medo que no passado era algo muito ímpar, né? Medo de atravessar a rua sozinho, né? Quantas coisinhas que dão medo, né? Mas o medo é justamente isso. É o sentimento novo, algo novo que começou, né, a acontecer na sua vida, e este evento ele muda a sua história de tal forma que você não sabe como vai ser depois daquele evento, depois daquilo. E agora? Que nem diz o ditado popular, e agora, José? Como vai ser? E até mesmo diante do nosso assunto do momento, né? Nós ficamos mesmo pensando, né, como seremos agora, né? Ouvi no rádio, semana passada, um especialista, né? Eu não vou dizer o nome dele porque eu nem sei quem é, porque eu ouvi no meio do programa, né? E ele estava dizendo exatamente isso. Vocês já pensaram na possibilidade de que esse vírus não vai ter cura? E que nós vamos conviver agora com este vírus o resto da vida? E eu fiquei preocupado, gente, confesso. Ainda sabendo que há hoje aproximadamente 163 ou 164 clínicas, né? Quando criança a gente carece, né, desse cuidado especial. E pelo simples fato de não ter esse cuidado, né, você se sente, então, desprotegido. Pelo fato de estar desprotegido, você fica com medo, porque é algo novo. E isso acaba mudando, né? Você cresce e você não tem cuidado de alguém que é mais velho, mas, de repente, algo que te dá segurança, quando você rompe com isso e você fica inseguro, te dá medo, né? Te produz medo. Mas voltando à história do vírus, né? Eu vou até fixar aí que eu gostei que você colocou aí. Gostei. Fixar o comentário que muito bom. Agora fiquei na dúvida. Você falou que está no computador. Dá para usar o Instagram no computador? Eu sou do tempo do que não dá. Então aí eu comecei a ficar pensando. Falei, poxa, mesmo com 163, 164 laboratórios trabalhando, né, em prol de uma vacina, de uma cura, já estão testando já em pessoas, já testaram em animais, e pode ter a possibilidade de todos esses estudos não terem, né, um resultado, né? Então, o cenário hoje mais otimista é que pode ser, né, que até o primeiro semestre do ano que vem vão ser a vacina. Esse é o mais otimista. O mais pessimista é em 3 anos. E este especialista ele disse, e se daqui 3 anos nós não tivermos a vacina, e nós então vamos ter que nos habituar a viver, né, conviver com esse vírus. Já pensaram nisso? E eu fiquei pensando, realmente é uma situação que nos dá medo, né? Porque é uma situação de insegurança, né? Viver uma situação nova. Ei, aí sim, hein? Ei, beleza. Querido, medo. Hoje o tema é medo. E eu confesso que fiquei com medo hoje de não conseguir fazer a live. Eu fiquei 1 hora no mercado, cara. Meu celular é uma droga, cara. Fala assim, não. Ó, vai interromper a live, tá? Em 10 segundos eu vou reconectar e a gente continua no papo. Vocês estão gostando?
Instituto Bíblico. A gente está conversando sobre o medo. É interessante que a gente começou a conversar, começou a chegar um pessoal e aí uma hora acabou a live. Aí eu tava chamando agora o pessoal de novo para participar da live. Mas se você quiser aí escrever sobre o medo, pode escrever que a gente vai comentar depois, tá bom? E eu já não vou perder tempo. Agora sim eu vou tentar chamar nosso convidado de hoje, né? O convite, né? E aí, pastor? Agora foi. Agora a gente tem uma hora aí para falar sobre o medo. Pastor? Tudo bem? Eu sou com medo dessas lives, viu, velho? Né? Qual que é o seu maior medo? As lives que o pastor Renato faz. Eu tô aqui esculhambado, rapaz. Tudo bagunçado, né? Tá me ouvindo aí, mestre? Tô vendo. Então, e o meu celular não dá. Se eu tiver aqui. Celular? Eu não sei se é conexão, não sei o que é. Só sei que tá difícil. Eu tô me vendo bem. Paga a conta da internet. O pessoal tá falando que o áudio tá ruim, né? Eu vou... eu acho que é o celular dele lá, ou a conexão que ele tá às vezes pode... Falei brincando, né? Se ele não pagou a conta, depois fiquei pensando, será que ele não pagou mesmo? Aí, difícil. Agora briga comigo. Nada a ver, pastor, paguei a conta. O aparelho que está sucateado. Bom, a gente está falando do medo, né? E é interessante, né? As pessoas péssima conexão. Instituto Bíblico, fala aí para mim, medo, algo que te deu medo. Lúcio Batista, medo, algo que te deu medo, te dá medo. No passado me dava medo, hoje não me dá mais. Ou eu não. Olha uma coisa que é interessante. Olha como se então, pessoal. Elivane. Do ponto de pregação, tudo bem? Paz. Estamos falando sobre medo. Algo que te deu medo, algo que te dá medo, compartilha. E a gente está conversando sobre isso à luz da palavra de Deus, claro. Tá bom? Medo. Medo. Quando eu era criança, eu gostava muito de fazer coisa em altura. Eu subia e não tinha medo. Hoje confesso que eu tenho um certo receio, né? Não sei se porque depois que a gente começa a estudar a lei da gravidade, a gente começa a entender algumas coisas com mais profundidade, mas eu não tinha medo de pular, entendeu? E hoje eu sei que não é para mim essas coisas mais. Ontem, inclusive, eu tive que subir num negócio aí, estourei tudo na mão aqui. Mas assim, a gente não é habituado, aquilo que eu estava falando na live anterior, não estamos habituados, algo novo acontece e esse algo novo nos gera insegurança e essa insegurança ela produz o medo, né? O medo
ele é o resultado final de toda a nossa, né, insegurança, né? O medo, ele gera em nós tudo aquilo que a gente deixou de imaginar que poderia acontecer, né? É isso. Ô Zé, que pena que não deu para participar, hein? Medo. A próxima quarta-feira, eu aceito sugestões, né? Qual é a emoção que você quer trabalhar aí? Vamos discutir qual o tema. Quer conversar sobre ansiedade? Você quer conversar... opa, tem um aqui, ó. A religiosidade extrema traz grande medo. Olha só que interessante. Esse comentário eu achei muito bacana, porque a religiosidade em si, né, extrema, né? Então é interessante a gente pensar nisso, porque extrema é algo quando foge do controle, né? É algo que é muito potencializado de uma maneira que talvez não precisaria ser, né? E isso traz um grande medo, verdade. Pois o excesso de religiosidade traz muitos preconceitos, né? E afasta também as pessoas, né? O Bueno entrou, é o Rodrigo Bueno, se não me engano. A paz de Cristo, meu irmão Renato, acho que é mesmo. Estamos falando sobre medo. Agora comentando aqui sobre a religiosidade, que eu achei bacana, obrigado pessoal do Instituto aí, Bíblico, muito obrigado pela participação, foi muito legal. Esse medo, ele gera nas pessoas que não são crentes, né? Olha só que interessante a colocação. Porque quem não é cristão acaba olhando o cristão de uma outra forma, né? O estereótipo, né? O personagem que ele constrói na mente de uma pessoa, né? Que não tem uma vida saudável, né? Uma vida saudável não de alimentação, não de exercício físico, né? Mas tem uma vida muito tóxica, né? Então, se foge daquele parâmetro, né? Se não está dentro daquele molde, né? Ele não serve para ser cristão. E isso assusta quem não é crente, né? Então, isso é verdade. A forma como nós conduzimos a nossa religiosidade, né? Assusta muitas vezes as pessoas e gera preconceito também nas pessoas por conta disso. O nosso preconceito, às vezes, gera o preconceito de outros em relação a nós, né? E isso é verdade. Amém? Deixa quieto. Não, deixa quieto não, Zé. Depois a gente faz, mas hoje não. Então, o tema hoje é medo, né? Gostei da colocação do pessoal. Paz de Cristo. Paz. Vamos lá. Vamos falar sobre o medo. Entrou um monte de gente, mas todo mundo, viu? Só ficou os fiéis aí na fé, mesmo. Mas, gente, todo o conteúdo depois eu vou disponibilizar, vou colocar no YouTube, vai ser bem legal. Espero que gostem. Então, para a próxima quarta-feira, qual que é o tema que nós vamos conversar? Ansiedade? Vamos conversar sobre a saudade. Põe aí um sentimento que a gente pode conversar, né? Ansiedade, saudade, o medo já foi que é de hoje. Qual o sentimento, né? Qual a sensação, qual a emoção que você quer trabalhar? Vamos colocar um tema. Ele falou preconceito ali em cima, e talvez, hein? Pode ser o preconceito, hein? O que vocês acham? Também pode ser. Só comentário. Zé, fiz um trabalho para o Galaço, na faculdade, sobre preconceito, cara. Nem preciso te falar que eu tirei 9,5, porque ele não dá 10. Mas, muito legal. Pode ser isso aí, ó. Religiosidade extrema traz grande medo. E às vezes é isso mesmo, né, gente? A gente lidar com sensações, né, que são novas, né, em nossas vidas e nos geram, né, esse medo. Agora, ainda sobre esse último comentário que eu fixei, eu queria colocar, sou paraquedista e venci todo medo, mas tenho medo de andar de moto. Uma vez, falando sobre andar de moto, eu estava para comprar uma moto. Eu não sei se a Priscila já ouviu essa história aí, ou Oséias, mas
eu ia comprar uma moto. E a empresa que eu estava trabalhando fechou, né, um contrato com a Dafra Motos. Né? Nem estou ganhando para fazer o jabá aqui, mas já falei. E eles ajudavam, né? Tinha um lance lá de tirar moto. Então, era só você falar que você queria a moto que, beleza. Ia descontando lá do salário, então tinha um jeito fácil, mais acessível, né? E eu tava lá, né, inseguro, ia conversando com as pessoas, conversando com um com o outro. De repente, a minha área de engenharia é combate a incêndio, né? Eu falo diretamente com alguns bombeiros, né? Coronel, capitão. E naquele dia ali eu tive contato com um capitão e eu falei para ele, né? Eu falei assim, tô pensando em comprar uma moto, né? Aí ele falou assim, o seu patrão aí me sugeriu uma moto também. Eu fui atender uma ocorrência, né? E aí na rua, um acidente com a moto e tal. E aí o cara chegou assim, pô, bombeiro, minha perna. E o bombeiro, que tem sua perna? Tá ali, né? Ele apontou ali, né? E o bombeiro olhou para mim e falou assim, Renato, eu fiquei com medo de ver aquela situação, de me ver naquela situação, vi a perna do cara lá e não sei, não tem mais o que fazer, não comprei a moto. E eu, gente, por ouvir a história dele me contar, não comprei também. É isso aí. Mas o medo é justamente isso, né? É algo novo que muda toda aquela situação de conforto que nós temos. Meu Deus, imagina, né, Priscila? Então, algo novo que nós vivemos, e essa situação nova, ela nos permite, né, pensar de forma diferente e nos gera insegurança e essa insegurança nos produz o medo. Então, medo não é pecado, né? O pecado é você insistir no erro. Então, se você tem medo, normal, porque uma situação que te gera um desconforto, ela te faz pensar de forma diferente, né? Eu lembro de uma vez, né? Isso não é incomum para ninguém, né? Eu casei, né? E depois de um tempo, minha esposa ficou grávida e a casa que a gente tinha escolhido para morar, né? Era uma kitnet, assim, uma coisa simples, né? Mas já não caberia mais a minha filha lá, né? Então, eu tive que pensar rapidamente em procurar um outro lugar, né? Para que pudesse acomodar, né, a nossa família. E essa situação gera medo, porque você começa, poxa, já não é mais aquela situação que inicialmente a gente tinha planejado, né? Vamos ver aqui. Olha só que interessante o comentário. Eu vou ler aqui, tá, gente? Ó, o amado Jesus, né, teve medo ao pedir ao Pai que, se possível, fosse, né, afaste dele o cálice. Ou foi apenas... uma pergunta, olha só. E agora? Pergunta teológica, hein? Amado, Jesus teve medo ao pedir, se possível, fosse afastasse dele o cálice, ou foi apenas uma força de expressão? Gente, minha forma de entender, né, sobre algumas coisas, né, que Jesus passou na vida, né, é que Jesus, ele era gente, né? Gente que nem a gente, tá ligado? Ele tinha os mesmos problemas que a gente tem, né? Ele teve fome, ele foi tentado em relação à fome, à comida, num momento de jejum, né? Não foi numa situação qualquer. Então, a situação do jejum foi colocada à prova a comida porque ele estava com fome. Veja bem, se ele não estivesse com fome, porque ele iria ser tentado em relação à comida numa situação onde ele não passaria fome, né? Então, ali naquele lance ali foi a última oração de Jesus aqui na Terra, né? Onde ele fala, se possível, né, afasta de mim este cálice, mas,
né? E olha o mas como é interessante, né? Seja feita a sua vontade. Ele, mesmo no momento de insegurança, ele clamou que Jesus clamou que Deus fizesse ali a vontade dele. Então, aquela situação de conforto, né, que ele vivia aqui na Terra, iria romper, ele iria morrer, ele iria deixar este plano, ele iria morrer, né? Só que nós sabemos, né, e Jesus já sabia antes da gente, que ele iria ressuscitar. Mas esse time, né, de morrer e de ir para a glória, né, gerou um desconforto, né, gerou uma insegurança, né, e não é só uma força de expressão, ele foi humanamente tão... E isso não é pecado. Por isso que eu falo, o medo não é pecado. Pecado é você manter o seu medo em grande expoente, né? Ficar refém do medo. Então, é a síndrome do cascão que eu brinco, né? A pessoa não tomar banho o resto da vida, né? Porque tem medo da água, né? Então, chega uma hora que você tem que romper com o medo, né? E o medo, ele faz parte, né, da nossa vida, dos nossos desafios, e sentir medo é natural da humanidade, né? Porque nós somos limitados. Essa condição circunstancial nos faz sentir medo, né? E até o próprio mestre teve sentimentos humanos. Jesus, por exemplo, chorou. Quer dizer, eu choro quando eu tenho uma situação específica na minha vida. Ou alguém faleceu, ou alguém, enfim, está passando por uma dor e eu estou me compadecendo com a dor da pessoa, ou algo toca muito a minha vida e eu fico emocionado e eu choro. Jesus chorou, porque ele sentiu a partida, né? Mas olha que interessante se Jesus, ele não saberia que ele ia fazer um milagre depois, mas ele sentiu aquela lacuna circunstancial, porque o amigo dele iria ressuscitar, mas aquele momento de partida ele sentiu, e ele chorou por isso. Não foi uma força de expressão, Jesus chorou. Jesus teve fome e foi tentado justamente, né, por conta do alimento, que era o que ele estava sentindo, era fome. E ele pede para Deus para que livre dele aquele cálice logo, porque ele estava incomodado com aquela situação. Amém? IPI de Mirassol. Amém. Estamos falando sobre medo, viu? Quiser compartilhar aí, a pessoa está colocando pergunta e a gente está conversando. Mas muito bom a participação de vocês do Instituto Bíblico. Amém? Oséias também, Priscila, Pedro Mirassol. Muita gente entrou, muita gente não colocou nada, mas certamente aí foi, né? E quando os discípulos viram Jesus andando sobre o mar, aí imagina, olha só, é um fantasma, aí gerou medo mesmo, uma insegurança, é um dado novo, é uma situação nova, e essa situação nova, ela é desconcertante para nós, e a gente olha e a gente só pode imaginar que é um fantasma, né? Isso foi medo da parte deles, dos discípulos. E quer ver a continuação dessa história, que eu também acho que é medo? Pedro, ele falou, não é possível, se é Jesus mesmo que está andando na água, eu quero andar também, né? Pedro é meio a gente, assim, né? Depois que a gente passou aquele espanto, né? Ele quer também fazer que nem Jesus, né? Então se lá eu vou fazer também, né? E aí foi lá, tal, e ele afundou. Por que ele afundou? Porque ele teve medo. Porque ele saiu daquela situação de conforto, né? Ele começou a olhar para baixo, assim, começou a ver os peixes, assim, rapaz, eu estou em cima da água, meu. Ele afundou, né? Então, isso acontece, e isso não é pecado, né? O pecado é você insistir no erro, insistir na forma de fazer errado, de refletir, né? Uma falta de reflexão sobre o tema. Por isso que na primeira pergunta, né, que você colocou sobre Jesus fala assim,
afasta de mim esse cálice, mas seja feita a sua vontade. Porque ali ele entende, né, que aquele momento circunstancial de ruptura faz parte do plano de Deus. E o plano de Deus é a salvação da humanidade. E a salvação da humanidade precisaria, então, dessa ruptura, né, dessa separação. Né? E se colocar submisso à vontade de Deus, independente de que esse cálice ele está amargo para mim, mas eu vou tomar desse cálice, porque esse cálice é aqui a minha obrigação, né? Eu tenho que passar por isso. E o tema da próxima quarta-feira, qual é? Já sabe? Estou pensando aqui, quero contar com a ajuda de vocês. Estão gostando? Põe um joinha aí, tá legal. Esse lance de falar sobre o medo, a gente pega o tema e conversa. O tema bíblico hoje, né? A gente falou de várias passagens. Agradeço demais a todas as colocações bíblicas que vocês estão também nos ajudando aí com o dia de hoje, as perguntas. Mas o texto-chave, né? E aí, de lição de casa, eu vou recomendar você a ler novamente. Primeira Epístola de João, capítulo 4, versículo 18. Comecinho, né? Mas, especificamente, o bloco de leitura, ele é do versículo 7, tá bom? Até o final, né? Até o versículo 21. Mas o 18 é o chave, né? O principal, que fala exatamente isso. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora todo medo. Bem, então, o amor de Deus, que é perfeito, né? Aliás, a vontade de Deus é boa, perfeita, agradável, não é verdade? E o amor de Deus, que é perfeito, ele lança fora todo medo. Então, nós devemos confiar em Deus, como Jesus fez, né? Seja feita a sua vontade. Ainda que o cálice ele né, amargo, né? Mas que seja feita a sua vontade. Se possível, afasta de mim, mas seja feita a sua vontade. Às vezes a gente tem medo de sair da zona de conforto, e essa zona de conforto, ela faz-se necessária essa ruptura para que nós possamos, então, viver, né, diante dos nossos medos, diante das nossas inseguranças, diante do quadro novo, né? E todos os sentidos da nossa vida, a gente, em todas as rupturas, a gente percebe que a gente depende de Deus. E essa é a lição, né? O medo nos faz pensar, nos faz lembrar que nós somos dependentes de Deus. E nós não possuímos o controle das nossas vidas. Que a nossa vida deve ser guiada pelo nosso Deus. Que nós somos apenas passageiros nessa corrida. Deus tem que ser o piloto. E a vontade de Deus deve sobressair a nossa vontade. E tudo aquilo que nos gera medo, nos gera insegurança, nos gera incertezas, nós devemos depositar nas mãos de Deus. Que nem ontem uma pessoa me procurou em relação ao problema pessoal, e o que eu acho assim, sobre o que ela perguntou, minha resposta foi assim, né? Assim, olha, nós somos imperfeitos, nós somos falhos, nós não temos nenhum problema em admitir que nós erramos. Errar é humano. Você pode errar, eu posso errar. Mesmo sendo crente, mas nós erramos. Agora, reconhecer essa nossa limitação e nos colocar submissos à vontade de Deus. E necessariamente, olha só o que eu estou falando, até casa com o texto aqui chave, né, que fala do amor de Deus e da necessidade de nós amarmos uns aos outros, porque o amor de Deus, ele só é compreendido nas nossas vidas, ou nós só podemos compreender o amor de Deus quando nós conseguimos também amar o nosso próximo. E isso faz toda a diferença. Então a gente pode errar, mas a gente reconhece que a gente errou e tem humildade de pedir perdão. A pessoa errou com a gente, mesmo a gente não tendo feito nada com ela, a gente tem a hombridade
de perdoar a pessoa, mesmo não tendo feito nada para aquela pessoa. E sabendo que as coisas de Deus são assim. Nós temos, ainda que a gente erre, a gente tem a autonomia dada por Deus para pedir perdão. E saber que os nossos pecados são perdoados por causa de Cristo Jesus. Porque os nossos pecados são perdoados. Nós ficamos alegres. Nós ficamos radiantes. E nós queremos falar para todo mundo que os nossos pecados são perdoados por Jesus. E aí, nós compartilhamos as boas novas. Nós falamos o amor de Jesus para as pessoas. Pessoas têm, então, esse desejo de conhecer aquele que nós estamos anunciando. Aquele que nós pregamos. Aquele que nós louvamos e adoramos ao nosso Deus, Criador de todas as coisas. A Jesus, o nosso Salvador. O Espírito Santo que nos conforta, que nos consola, que nos permite o discernimento, o conhecimento da palavra de Deus, fazer todo sentido nas nossas vidas. E a totalidade da Trindade, quando ela é completa, então, em nossas vidas. A Trindade Santa em nossas vidas. Que Deus te abençoe e te guarde. Amém? Eu queria orar por você. Né? Opa, tem pergunta aqui, rapaz. Eu me empolguei aqui, não vi mais. Desculpa as muitas perguntas, mas foi apenas para um... foi ótimo, querido. Foi benção. Quarta-feira que vem tem mais. Né? Convidado. Tá bom? Não tem problema não. Tá muito legal mesmo. Legal, bacana. Pode participar aí, não tem problema não. E aí a gente vai colocando aí nossas perguntas, as nossas inseguranças, as nossas nossos debates aí. E foi maravilhoso. Todo mundo que participou aí. Deus abençoe, viu? Obrigado. Ficou um grupinho aí fixo. Muita gente passou, né? E depois, quando ficar no YouTube, muitas pessoas vão assistir. Tem gente que fala para mim que só assiste no YouTube. Então, a gente disponibiliza ela depois. Por que não está fazendo a live no YouTube? Porque nós estamos falando, no primeiro momento, para vocês no Instagram. Ivanete, para o Senhor, estamos falando sobre medo. O que você tem medo? O que te dá medo? Quer compartilhar? Pode compartilhar, pode escrever que a gente vai conversar. Tem dúvidas acerca da palavra de Deus sobre o medo? Vem. Já foi embora. Então tá bom. Bom, vamos orar então. Feche seus olhos, vamos orar nesse instante. A reunião de oração é para isso, né? Vamos orar também para que Deus livre de nós todo medo. Amém? Senhor nosso Deus, nosso Pai, graças nós te damos, porque o Senhor é conosco. E mesmo que a gente tenha medo, mesmo que a gente, limitado, imperfeito, o Senhor cuida de nós. O Senhor nos ama como nós somos. E por isso, nós temos em nossos corações a tua paz. Nós não somos merecedores do teu amor, da tua graça. Ela é imerecida em nossas vidas. Mas, Senhor, nós te agradecemos, porque o Senhor nos ama, porque o Senhor enviou o seu Filho Jesus para perdoar nossos pecados, para compreender o nosso medo, para viver aqui na terra como um de nós. Chorou, teve fome e até mesmo um dia pediu que, se possível, fosse deixado o cálice para outra pessoa. Mas o próprio Senhor Jesus nos ensina que nós devemos ser, então, cientes que o Senhor é o Senhor da nossa história. Que seja feita a sua vontade, Senhor. Assim como Jesus nos ensina no Pai Nosso. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Nós também, no dia de hoje, fazemos essa oração. Venha sobre os nossos medos, sobre as nossas inseguranças, sobre a nossa limitação, sobre tudo aquilo que nos faz tirar a paz, insegurança, e que o Senhor nos abençoe. Em nome de Jesus, amém. Recebe a bênção e a graça e o exemplo de Jesus. O amor de Deus, nosso bondoso eterno Pai, as consolações do Espírito Santo, repousem hoje e eternamente. A você que acompanha essa gravação, bem como todo servo de Deus, pairá sobre a face da terra hoje e eternamente. Amém.
e na paz do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Que o amor de Deus inunde o teu coração aí, meu filho. Fala de Jesus para as pessoas. Fala da live. Quarta-feira tem mais. Tchau. Eu quero te amar, tocar o teu coração e me derramar aos teus pés. Mais perto eu quero estar, Senhor, e te adorar com tudo que sou e te